Um exemplo muito famoso são do Trusted Third Parties, que a gente tem como exemplo Visa, Mastercard, assim, falando do setor financeiro, porque uma vez que, por exemplo, você vai comprar uma passagem aérea, que garantia que tem, por exemplo, a companhia aérea de que ela vai receber de você? Precisa ter um intermediário ali, no caso junto com os bancos, para ter essa confiança. Com a blockchain, você não precisa desse intermediário. Existem mecanismos ali, a descentralização, para que você não precisa desse agente no meio do caminho. Mas o mercado já entendeu que o grande valor está nos ativos digitais. Não apenas o mercado, mas também o próprio Banco Central, que está regulando cada vez mais, né, as chamadas PSAVs, né, são os prestadores de serviços de ativos virtuais. Tá? Então, esse modelo é onde está sendo regulado para dizer quem pode, quais são os fundamentos que essas empresas precisam ter para fazer as suas ofertas nesse sentido. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Futuros, o podcast do Venturos. E hoje, para falar um tema que a gente quase nunca fala aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre blockchain, a gente já vai falar sobre tokenização, um monte de coisas. E por que esse assunto não morreu? Muito pelo contrário, né? O pessoal acha que o blockchain acabou tudo, que é só criptomoeda. Não é bem assim não, pessoal. Tanto é que é uma das nossas áreas de centro de excelência do Venturos, né? Então, vamos falar um pouquinho do que está acontecendo e do que está acontecendo no Brasil, que é pungente, né? O sistema, o ambiente todo. E eu estou muito feliz de estar trazendo hoje aqui um dos nossos parceiros, que é a GoLedger, e com seu CEO e founder, Marcos Sarres. Marcos, muito obrigado por ter vindo e, por favor, se apresenta. Quem que é o Marcos aqui para o pessoal? Obrigado, agradeço aqui a oportunidade junto com a Venturos, Marcelo, Renato, né? Bem, para quem não me conhece, eu sou Marcos Sarres, né? Eu sou CEO e fundador da empresa GoLedger. E quem me conhece sabe que a minha formação principal é de programação. Tá? Eu sou um programador por natureza. Desde criança, né? Foi quando eu aprendi a programar e ali eu percebi que ali era a minha vocação. Né? A partir dali, conforme minha vida profissional foi seguindo, todos os meus projetos profissionais, eles tinham mais ou menos a mesma forma, né? Eu junto com alguns amigos, né, imaginávamos uma ideia, né? Essa ideia se transformava num sistema de computador e no final a gente transformava aquilo e criava uma empresa para poder vender, né? Ou seja, você já era empreendedor mesmo antes do termo existir, né? Exato, a GoLedger é um dos projetos, né? Assim, eu tive alguns projetos de sucesso, outros muitos mais de fracasso. Mas né? Faz parte. Mas faz isso, parte, né? Empreender é resiliência, mais ou menos, né? Resiliência empreender sempre, é mais né? ou menos isso mesmo, né? Principalmente voltado ali para a área de segurança da informação, né? É a minha formação, né? Eu sou formado bacharelado e mestrado na Universidade de Brasília com foco em segurança da informação. E nessas ideias, né? Na forma como isso foi acontecendo, foi basicamente onde a minha vida profissional foi seguindo e no final, hoje aqui representando a GoLedger. Qual foi a primeira linguagem de programação? C. 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 A minha foi Basic. Eu acabo falando C. O C foi a linguagem de programação profissional. Foi a minha primeira profissional. Profissional, mas o meu primeiro computador foi o MSX Expert. Então, onde uma curiosidade, eu sempre falo Você assim, tinha a fita cassete foi lá para meus gravar. Pais me deram, meus pais me deram o Expert. Perfeito. E não me deram nem a fita cassete, nem o monitor, nem a televisão, né? Então, a minha manhã de infância, basicamente, eu pegava, meus pais iam trabalhar, eu pegava a televisão do quarto deles, colocava em cima do Expert e programava a manhã inteira até eles chegarem do trabalho, né? E eu não tinha nada para salvar, como eu não tinha um gravador, não tinha nem como salvar, e eu perdi o trabalho todo e no dia seguinte tudo de novo. Tudo de novo, olha só, hein? Então, ali eu percebi que era a minha vocação, né? Era realmente o que eu queria fazer para a vida.
Depois a gente precisa fazer, viu, Guilherme, um episódio só para esses primórdios da programação, viu? Olha, o que a gente sofria não era fácil, mas dava casca, porque não tinha nada, né? Hoje em dia era algo diferente, tem uma facilidade, né? Muito grande. O modelo de programação. Hoje eu ainda programo, né? Hoje agora seguindo para IA, vibe coding e tudo mais. Mas naquela época era você não tinha, a informação que você pegava em livros, né? Então quem conseguia acessar os livros técnicos, né? Que não chegavam, alguns traduzidos, alguns a gente chegavam xerox, né? Para você poder ler e poder, no máximo, era aquilo que você tinha para resolver os seus BOs, né? Aquelas tocas de coelho que a gente passava dias e dias tentando resolver, que hoje com meia prompt ali de chat GPT você resolve. Ao final, esse era o modelo que a gente passava, né? Então, naturalmente, um modelo diferente, né? A gente acaba comparando, né? O que é a resiliência de um programador do passado e o de hoje, mas eu ainda respeito muito essa profissão, tá? Uma profissão que tem mudado ao longo do tempo e é onde eu digo que é a minha classe, tá? Onde, por mais que a gente acaba sendo levado para uma área de empreendedorismo, a área, até aquela base técnica é o que fundamenta uma empresa de inovação, como é o caso da GoLedger. Eu também sou um desenvolvedor adormecido nesse corpo aqui, mas faz parte. Renato Carneiro, desenvolvedor sênior aqui do Venturos. Também quantos anos de Venturos? Um pouco mais de 5 anos. 5 anos? Já tem um tempão, já tem um anos. tempinho aí, né? E também faz parte da nossa equipe do Centro de Excelência Blockchain. Obrigado. Sim, obrigado pela sua presença aqui. É um prazer enorme, Marcelo, Marcos, fazer parte, né, do time do Centro de Excelência ali, de Tecnologias Emergentes. Trabalho principalmente na divisão de blockchain, mas também dando suporte para o time de computação quântica sempre que eles precisam. E minha primeira linguagem foi C#. Eu sou um tanto mais... Quando surgiu o C#, eu já era gestor aqui dentro, eu já nem peguei mais. Então, assim, a minha... Um pouco mais novo, né? Um pouquinho. E eu vejo a gente como solucionadores de problemas, né? Então, assim, é uma coisa que antes disso, né, do prompt, né, dessa interação com a IA, o vibe coding, então a casca, né, que você comentou, acho que isso aí ajuda muito nesse novo desenho da nossa profissão, né? Então, assim, ao arquitetar uma solução, ao pensar até mesmo um prompt para resolver um bug, já temos certos caminhos já pré-definidos dentro da nossa cabeça, né, para seguir com uma solução, né? Com certeza. Mas não vai acabar, viu, Marcos? Acaba não. O pessoal fala que vai acabar, que o Vibe Code, que a IA, não vai acabar, cara. A gente vai mudar o jeito que a gente vai fazer as coisas, mas não vai acabar. Nós estamos chegando cada vez mais longe. Exato. Essa é a situação como... Se no passado, né, nós precisávamos de grandes equipes e gestores, etc., tudo isso tá... Na verdade, provavelmente, cada desenvolvedor ele vai poder ser um empreendedor na sua linha, né? Ele vai ser um gestor de equipes, né, virtuais. Né? Equipes, né? Exatamente. E você vai chegar mais longe, você vai poder produzir muito mais, com mais qualidade. É um mundo novo, né? Todo mundo, de alguma forma, está aprendendo a lidar com isso. Todos os conceitos necessários, a gente vai falar bastante disso na área do blockchain também, todos os conceitos necessários, principalmente para a privacidade e segurança, que tem que ser aplicado e que todo mundo está, nesse momento, tentando entender quais são as novas premissas para poder oferecer serviços de qualidade para o mercado. Muito bom, pessoal. Só para lembrar, não vamos esquecer, nos sigam lá no Spotify, no YouTube, deixe seu comentário, deixe seu joinha. Temos também o e-mail futuros@venturos.org.br, tá bom? Para começar, depois desse papo nostálgico sobre linguagem de programação, sobre tudo, Renatão, o pessoal associa muito blockchain com criptomoeda. Muito. Mas não é só isso, né? Eu queria que você desse um blockchain for dummies aqui em 1 minuto, né? O que é a tecnologia blockchain? Por que ela ainda é tão bacana, né?
Sim, muito por conta do Bitcoin, né? O Bitcoin foi, com o advento do Bitcoin, muitas portas se abriram, mas assim, a tecnologia, ou vamos dizer assim, os blocos que favoreceram a tecnologia, a criação dela, os fundamentos dela, vem dos anos 80, sabe? Já era feito muito estudo de pagamentos ali, com privacidade. Nos anos 90, ali, criação de consensos, né? De Proof of Work. Acho que a gente vai falar um pouquinho também, né? Sobre citar, pelo menos, né? Consensos ali para evitar problemas do gasto duplo. Mas assim, correndo um pouco no tempo, em 2007 começa a crise, né, financeira nos Estados Unidos por conta do mercado imobiliário, e em 2008 o Lehman Brothers acontece a falência, e algumas semanas depois o Bitcoin, ele é Satoshi Nakamoto, né, um nome extremamente conhecido aí, né? Que ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. Né? Ou quem são, né, Satoshi ou Nakamoto. Quem são, né? Então assim, e isso é muito importante porque blockchain, ela tem como, assim, é uma tecnologia para solucionar uma determinada gama de problemas. Sendo esses problemas centralização, confiança e gasto duplo. Na Web 1.0, a gente tinha aquela situação onde a gente consumia muito conteúdo. Já na Web 2.0, nós começamos a interagir mais com a rede e começa um problema de centralização. Se é que eu posso chamar de problema, mas uma situação de centralização, onde grande parte do fluxo da rede ela passa pelos servidores de Google, Meta, né, do Facebook, e também pelo AWS da Amazon. Então, qualquer distúrbio, vamos dizer assim, da força, né, desses servidores causa um abalo na rede. E falando sobre confiança também, que é um outro ponto que blockchain ela visa tratar, um exemplo muito famoso são do Trusted Third Parties, que a gente tem como exemplo Visa, Mastercard, assim, falando do setor financeiro, porque uma vez que, por exemplo, você vai comprar uma passagem aérea, que garantia que tem, por exemplo, a companhia aérea de que ela vai receber de você? Precisa ter um intermediário ali, no caso junto com os bancos, para ter essa confiança. Com a blockchain, você não precisa desse intermediário. Existem mecanismos ali, a descentralização, para que você não precisa desse agente no meio do caminho. E o gasto duplo, né? Que assim, o dinheiro, né? Assim, você vai na padaria comprar alguma coisa, você tem um dinheiro em espécie, né? E daí você passa ele para frente, você tem um troco. Já no mundo digital, você não tem isso. Uma vez, assim, você pode dar Ctrl+C, Ctrl+V no seu dinheiro diversas vezes. Por mais que a gente gostaria de poder dar Ctrl+C, Ctrl+V no nosso dinheiro, mas o que acontece com a inflação, né? Às vezes você tem uma situação, você cria uma situação, um problema para o país gigantesca, né? Então, o problema do gasto duplo também, com blockchain, assim, ele, através de mecanismos de consenso, né, que vamos colocar assim, que regras para a rede operar, que, querendo ou não, os participantes são obrigados a atender para que você tenha essa segurança nas operações ali que são realizadas, né? Então, blockchain, o que é blockchain? Tem o lado da criptomoeda, parte financeira, e com a rede Ethereum, depois que assim, outro nome importante que é o do Vitalik, talvez hoje assim tá junto ali com o Satoshi, né, Nakamoto. Ele cria a rede Ethereum, e a Ethereum a gente tem a possibilidade de criar aplicações descentralizadas utilizando smart contracts, contratos inteligentes. E esses contratos inteligentes você pode imaginar assim como
sabe, aquela venda automática de refrigerante, snacks em geral. Então você pode imaginar como o contrato inteligente é um programa, um código que está dentro da blockchain, que a partir do momento que você, vamos fazendo essa alusão à máquina, você coloca seu dinheiro, sai o seu refrigerante, né? Eu tô lembrando o nome em inglês, vending machine. Vending machine. Eu tô tentando lembrar o nome de português. O nome português eu não lembro. É uma máquina automática, né? Isso. De venda automática. Então, assim, e isso possibilitou as mais diversas assim, operações sem precisar desse terceiro, sabe? Você programa um contrato e automaticamente ele é realizado. Eu falei bastante. Para 1 minuto você foi bem, né? Eu tinha 1 minuto? Ninguém me falou que eu tinha 1 minuto. Muito obrigado a todos. Se eu soubesse, eu tinha tentado reduzir. É só para descontrair. Mas, Marcos, vocês fazem uma brincadeira muito legal, né? Que um dos princípios do blockchain, até que o Renato foi falando, é essa questão de você manter, né? O ledger, né? O livro contábil. E vocês fizeram uma brincadeira muito legal com o nome, né? Go Ledger, né? Então, fala pra gente, o que é a Go Ledger? Maravilha. Importante frisar que o blockchain ele nasce, né, como o Renato citou, de uma quebra de confiança no mercado. Tá? As bases do blockchain já existiam. Né, já existiam o grupo, né, que participou ali. A gente não sabe quem foi Satoshi Nakamoto, mas sabe quem foi o grupo que participou ali, quem recebeu as primeiras transações do Bitcoin. Eles trabalharam num ambiente onde o mercado financeiro não era mais confiável. A crise do subprime, o subprime era um título com índice A, né? Validado pelas principais agências. Teoricamente, né? Então, algo extremamente seguro. Algo seguro que se provou falso. E de repente entra esse conceito para trazer confiança digital. O que me garante que aquela informação que eu estou tratando ali, ela traz ali todas as características de confiabilidade. E confiança você precisa trazer ali o conceito do livro-razão. Né? Para quem não sabe, o livro-razão nada mais é do que uma sequência de transações ordenadas cronologicamente. Que em inglês é ledger. Tá? Então, por isso o nome Go Ledger. O ledger de livro-razão e o Go é porque é a linguagem de programação que nós gostamos, que é a Golang. Tá? Então, a partir dali, essa foi essa questão. E a Go Ledger nasceu nessa questão de uma necessidade de confiança digital. Né? Nós, inicialmente em Brasília, analisando ali um movimento do Banco Central para fazer um exercício para trazer mais segurança para o SPB. Esse foi um exercício, uma pesquisa e um trabalho feito pela equipe do Banco Central que gerou um projeto chamado SALT. O SALT nada mais era do que utilizar a blockchain, né, em modelo privado e permissionado, para fazer com que o SPB fosse seguro, né, ou seja, o mais seguro. O SPB hoje tem 2 ou 3 pontos de falha, tá, ou pontos de redundância, e isso no final, né, você imagina, você vai atacar, né, uma rede financeira do Brasil inteiro, basta você atacar esses 3 pontos. Tá? Então, o que se imaginou? Né, fazer dali uma rede com maior descentralização, e a partir dali, esse estudo, a gente altera essa visão com esse estudo, nós percebemos que ali tinha um valor, né? Eu particularmente percebi que tinha um valor para o setor financeiro e para o setor público, o modelo de governamental. E a partir dali, com essa ideia em mãos, foi aonde a sementinha da Go Ledger nasceu. Né? Então, como empreendedor, basicamente você tem uma ideia e você chama outras pessoas que de repente compartilham dessa ideia, então você vende a sua ideia, e a partir dali aí eu consegui reunir um grupo de pessoas, né, que topassem seguir nessa linha. Eu fiz um investimento para poder ter um modelo, iniciar, fazer os primeiros projetos MVPs, e a partir dali foi como nasceu a ideia da Go Ledger, para fazer com que o mercado, principalmente o setor público e o setor financeiro, tivesse ali mais confiança e mais
mas fortalecesse o seu modelo digital para os seus clientes. Pô, bacana, né? Então, ou seja, eu já até ia emendar uma pergunta aqui, né? Quais são os principais cases da GoLedger, mas principalmente setor público e setor financeiro, né? Sim. Tem algum aí que você pode citar pra gente? Não, a gente não, assim, eu gostaria bastante de falar, assim, como qualquer projeto de inovação, quando você desenvolve seus primeiros MVPs e suas ideias, você vai para o mercado, em geral a situação é muito cruel. Muito. Né? Porque você, Você imagina, né? 2017, eu falando que aquilo ia mudar, ia ser novidade para o mercado, para o setor financeiro, o que hoje já é uma realidade. Você pega hoje, por exemplo, o dia de hoje, está tendo as primeiras ações do projeto da Ambima, eu vou falar com ele um pouquinho mais detalhes, mas é basicamente o setor financeiro começando a trabalhar para ter projetos com modelo blockchain para tokenização de ativos. Simples assim, já a realidade. Mas lá em 2017 não era assim. Tá? Então, a partir dali, nós começamos a oferecer, né, isso para o mercado, todo mundo, primeiro você tinha que explicar o que era blockchain. Né? Então foi muito difícil, muito tempo até você conseguir os primeiros clientes que tinham aquela visão e acreditavam que aquele realmente seria um modelo diferenciado. Hoje, por exemplo, né, nós temos aí diversos projetos implementados, né, só para dar um exemplo, depois a gente vai falar um pouquinho mais de tokenização, mas, por exemplo, no setor energético, a antiga Eletrobras, hoje Embepar, modernizou o selo Procel. Né, o selo Procel, que era, ainda hoje, né, na maioria, um adesivo, você cola ali nos equipamentos eletrônicos, né, para dizer a eficiência energética. Sim. Hoje ele tem um QR Code. Para o usuário comum, para o cliente ali, isso é um QR Code que basicamente quando ele selecionar e clicar, ele vai poder perceber que aquilo realmente tem as características que diz ser confiança digital, tá? Para evitar fraudes e trazer mais confiabilidade para o mercado, tá? Hoje, e aquele QR Code nada mais é do que uma entrada, um índice para uma rede blockchain que tem todas essas informações, né? Que nasce lá na ponta, quando o fabricante quer colocar o seu projeto, o seu produto com eficiência energética, ele apresenta os documentos, ele apresenta a empresa que vai certificar, a equipe da Embepar faz a certificação, isso vira uma trilha ordenada cronologicamente, um ledger, né, que no final garante essa validação. Então são cases assim que a gente tem trazido para o mercado, auxiliando os nossos clientes a poderem dar mais valor para o seu serviço. Sensacional, Marcos. Então assim, pessoal, a gente vai falar aqui blockchain, vocês vão ver, criptomoeda é um ativo importante da blockchain? Mas a gente já citou aqui tokenização. A gente já falou de smart contract. Então, olha o quanto de coisas que a blockchain vai nos ajudar, né? E aí eu lembrei de uma história muito engraçada. A primeira vez que o Raro, nosso Head de Tecnologia Emergentes, explicou blockchain para alguns gestores aqui dentro. Eu não lembro quem que falou. A pessoa olhou. Então é um banco de dados. Nossa, mas ele ficou bravo. Essa e aí virou meme aqui dentro, né? Você quer irritar o Raro, você fala que blockchain é banco de dados, né? Descentralizado. Banco de dados descentralizado. Mas voltando aqui, o Renato, aí a gente tem o Eagle Out. Pô, a gente já entendeu aqui o que a GoLedger faz. O que esse povo do Venturos, né, fez parceria com a GoLedger e tudo? Então tem um negócio aí, né, chamado Smart Contract, que você já explicou. E o Smart Contract realmente é um contrato inteligente, né? Tudo que você faz na vida, que tem grana, bastante grana e banco envolvido, comprar uma casa, comprar um carro, né? Tem um contrato, né? E o contrato é um papel que se assina, vai no cartório e tal. E você tem que seguir o que o contrato está falando, né? Ó, você me paga tanto, eu te pago o título e tal. E o Smart Contract é um software que faz tudo isso para você. Fazendo uma analogia bem simples aqui. Mas como é um software, né, Renato? Pode ter coisa maliciosa lá dentro, né? Então, surge a ideia do Eagle Audit justamente para isso. Então,
Fala aí pra gente o que é o Eagle Out, como ele surgiu aqui dentro, né? Perfeito. Quem idealizou, né, aqui no Venturos o Eagle Out foi o Daniel Haro, junto com o Igor Kozer, especialista em blockchain aqui no Venturos também. E foi num evento em Brasília que eles participaram, no qual estava muito se falando sobre o Drex, o Real Digital, e tinha muitos atores lá, eles puderam conversar com muitos desenvolvedores e foi identificado isso, sabe? Uma necessidade na esteira ali, né, de desenvolvimento ali, você ter uma aplicação que pudesse identificar, fazer análise estática de código, que pudesse identificar vulnerabilidades e processar elas ali o mais rápido possível, que o Banco Central ia lançar a plataforma e essa plataforma, ela, como você falou, o Smart Contract, ele tem várias garantias, várias regras ali, que você precisa ter muito cuidado em como ele é escrito, para que não ocorra nenhum, assim, você não perca seu dinheiro, simplesmente assim, sabe? Se você tem uma conta ali, todas as garantias ali das transações, elas precisam, então, estar bem seguras mesmo. Então, o Eagle Audit, ele nasce disso, da identificação dessas vulnerabilidades, e foi quando a gente começou a pensar ele como um produto, né? E como oferecer ele nas mais diversas, assim, plataformas e serviços, assim, que pudessem ser integrados. Bacana. E aí, ô Marcos, surge essa ideia de juntar a GoLayer, Eagle Out. Como que foi isso aí? Fala pra gente. Não, isso é importante porque, como eu falei, o mercado financeiro, ele já percebeu que o modelo futuro é tokenizado. Tá? Os ativos digitais, os ativos que hoje o mercado negocia, eles têm algumas questões porque eles estão envolvidos em silos, né? Cada instituição financeira armazena e trabalha com eles das formas mais diversas possíveis e muitas vezes sem comunicação, né? Ou não seguindo as regras que eles mesmos colocam. Olha o Banco Master aí, para que a gente pode perceber o que representa ativos financeiros que não estão seguindo as próprias regras, né? E aí, a partir dali, dentro da blockchain, você tem um tipo de ativo que são os tokens, que é uma padronização para ativos que você pode ter características de propriedade digital e de transferência. Tá? Ou seja, um modelo onde eu tenho ali uma quantidade, aquilo tem um valor e eu posso fazer algo, uma transferência, eu posso fazer uma reserva, eu posso receber um rendimento, tudo isso de forma padronizada. Tá? Essa padronização que existe dentro das redes blockchain pública, principalmente, hoje está sendo vista pelo mercado como o futuro, tá? Para que você possa, por exemplo, ter uma operação 24/7, para que você possa ter conciliação automática, né? A gente sabe a dificuldade que é quando você vai fazer uma transferência via internacional, né, de câmbio, leva um dia, 2 dias. Por quê? Porque são várias camadas, várias casas de liquidação, de conciliação, que cada uma pegando um pedacinho daquela sua transação, fica mais caro. E isso no blockchain já está no core do blockchain, já está na cerne do blockchain para poder fazer essa operação automática. E quando você coloca isso no modelo de token, esse é o futuro. Mas qual é o fallback desse problema, né? Principalmente porque os contratos, a regra de um token são os contratos inteligentes. E quando o contrato inteligente nada mais é do que um programa de computador que roda de forma descentralizada e que ele é validado ali para que você tenha a garantia que aquele processo realmente está sendo cumprido. E se eu envio X para você, se alguém no meio do caminho não consegue alterar ou fazer uma transação fraudulenta. O problema é que, como são programas de computadores, eles são desenvolvidos por programadores e que eventualmente podem criar ali erros e falhas e algumas possibilidades de falhas de segurança. Isso é conhecido principalmente no mundo das criptomoedas. Grandes falhas de segurança criaram grandes perdas, né?
tokens que estão disponíveis na rede em blockchains públicos, como Ethereum, Polygon e assim por diante. Em algum momento alguém descobriu uma falha e a partir dali conseguiu fazer com que algo que ele não fosse planejado para aquilo. E a partir dali que uma boa especialização em segurança, em evitar vulnerabilidades em contratos inteligentes, ela é necessária para todas essas empresas nesse sentido. A GoLed já tem grande especialização no desenvolvimento de projetos, de contratos inteligentes, porém a especialização relacionada à segurança dos contratos inteligentes é algo que a Venturos tem. Tá? Então, por conta disso, a gente imagina que essa junção vai fazer com que os produtos e a equipe e a especialização da GoLed, junto com os produtos e a equipe e a especialização da Venturos, vão se tornar uma oferta muito interessante para os agentes do mercado financeiro que estão querendo tokenizar os seus ativos e fazer isso de uma forma no qual a oferta final seja totalmente validada e segura para os seus clientes. Isso é uma parceria muito... É parceria, né? A gente se complementa, né? Nos pontos. Acho que isso é a beleza dessa parceria. E quando você fala, Marcos, que vocês surgiram lá em Brasília, tal, toda a questão do setor público, financeiro, a gente tem um banco central, acerta muito, às vezes dá um, né? Tem o Pix aí, pô, o Pix é um case fantástico no mundo inteiro, né? O Open Finance, pô, a gente tem muitos cases. Tem uns errinhos, mas não vamos entrar nessas daí, né? Para não dar tanta polêmica. Mas é um setor extremamente desenvolvido, né, Marcos? Sim. Então, assim, como que está, no seu entendimento, tem sandbox do Banco Central, tem um monte de metodologias, né, processos que eles fazem para validar novas tecnologias, mas como você vê essa questão da tokenização no setor financeiro, como que está o pessoal? O pessoal está aberto a isso? O pessoal está querendo? Como que você vê o mercado hoje? O mercado está muito voltado para criar as suas ofertas, seus modelos tokenizados, alguns, né, voltados para ofertas, inclusive para blockchains públicos, né? Nós temos setores, grandes bancos que já estão oferecendo na sua carteira normal de serviços, ofertas de criptomoeda e das suas transações das mais diversas possíveis, mas o mercado já entendeu que o grande valor está nos ativos digitais. Não apenas o mercado, mas também o próprio Banco Central, que está regulando cada vez mais, né, as chamadas PSAVs, né, são os prestadores de serviços de ativos virtuais. Tá? Então, esse modelo é onde está sendo regulado para dizer quem pode, quais são os fundamentos que essas empresas precisam ter para fazer as suas ofertas nesse sentido. A GoLed tem trabalhado com diversos desses atores, o principal deles é a Caixa. Né? A Caixa, recentemente, nós desenvolvemos em conjunto com a Caixa lançou no final do ano passado o projeto de ativos, uma plataforma de ativos de sustentabilidade com emissão de créditos de reciclagem, um projeto belíssimo, tá? No qual associações de catadores e os próprios catadores vão poder receber rendas extras pelo fato de receberem ali ativos tokenizados relacionados a créditos de reciclagem, similar ao que seria o crédito de carbono. Tá? Então, além da próprio produto, da própria matéria-prima, que seria ali o material de reciclagem, cada um deles pode fazer a sua validação dos seus produtos entregues para poder, no final, complementar a renda com tokens. Né? Naturalmente, para a associação de catadores, para os catadores, o blockchain não é algo tão relevante. O que é relevante é a função no qual esses ativos vão prestar, né? Para poder fazer o seu ciclo de vida e, no final, fazer uma entrega nesse sentido. Então, esse é um dos exemplos que nós temos aqui no mercado, mas como eu citei, hoje, né, o setor financeiro são mais de 50 empresas, está unido para fazer o projeto da Ambima, que vai trabalhar com debêntures e fundos de investimento tokenizados. Tá? Uma estruturação, é um pouco do que vinha aquela linha do projeto do Drex, né, para estruturar ativos virtuais que fizessem sentido para o mercado, mas nesse caso aqui bem específico,
debêntures e fundos de investimento, 50 empresas do mercado financeiro e diversos atores como a GoLed, que estão lá apoiando nesse projeto. A gente está junto com o Banco Inter, com a Caixa e com o Banco do Brasil para poder fazer esse apoio, que no final a gente tem a expectativa de que isso vire algo para o mercado financeiro oferecer os seus projetos de forma mais segura, eficiente e produtiva, no modelo 24/7 para os seus clientes finais. É coisa, hein? É bastante coisa. Nossa, eu gostei muito desse crédito aí do reciclável. Poxa, ideia, né? O crédito de carbono é um projeto belo projeto, né? É bonito. Inclusive os projetos nós temos alguns projetos relacionados a crédito de carbono. A gente fala crédito de carbono, mas existem diversos protocolos, né, os mais diversos possíveis. Nós trabalhamos muito fortemente com a Petrobras para o modelo voltado ali para o que hoje é o crédito de garantia de origem do biometano. Tá? Na época não tinha nem esse nome. É um protocolo para incentivo do uso de biometano na malha de gás no Brasil. Tá? Então esse é o modelo no qual a gente desenvolvemos ali as bases junto à Petrobras para poder fazer uma oferta, marketplace, gestão de compra e de venda, para incentivar um modelo nesse sentido. A demanda veio da Petrobras, para falar, eu quero que esse projeto seja tokenizado, que ele venha em blockchain, porque naturalmente sabe-se que esse é uma rede, é um ambiente distribuído. Tá? Nós que trabalhamos ali e estudamos todo o conceito, são dezenas de empresas, cada uma colocando as suas ofertas, as suas demandas, as suas disponibilidades numa rede. E no modelo tradicional, isso vira uma malha de interligação entre APIs, entre RPs, etc., que no final você tem algumas falhas, você pode ter algumas falhas, e que essas falhas representam ali crises de confiabilidade. Então a ideia é fazer essa validação para que no final você tenha um modelo tokenizado e que isso traga garantia para aquele setor. Nesse caso específico, o setor do biometano, que inclusive tem crescido bastante aqui no mercado brasileiro. A Lei Combustível do Futuro já prevê que pelo menos 1% do gás utilizado no Brasil, na malha de gás, seja de biometano. E que isso ainda vai ter emissões de crédito de origem que vai valorizar os produtores de biometano. Pequenas granjas, pequenas fazendas de suínos, né? Tudo isso ali vai ter um modelo, uma fonte extra para poder incentivar e melhorar o meio ambiente, assim. Isso chega a ser real world assets ou não? Não. Ainda não chega a ser nesse... Os real world assets seriam mais voltados a títulos. As debêntures, por exemplo, seriam real world assets, né? Então você representaria os ativos que já existem ali no mundo real, né, nesse sentido. Hoje o foco principal dos RWAs no Brasil está sendo para a área de imóveis. Tá? Existe um esforço gigantesco, existe também um desafio gigantesco a parte regulatória, né? Nós temos aí empresas que estão levantando essa bandeira. A NetSpaces é uma das mais conhecidas hoje, né? Que traz esse modelo de trazer a tokenização para o mundo do imóvel, mas quando existe a barreira regulatória, os grandes players não entram. Tá? Então precisa se quebrar essa questão para que você possa, no final, ter a garantia de que aquela informação tokenizada ali, no final, realmente vai representar todos os direitos e garantias que você quis naquele momento que você adquiriu. Então essas são questões muito importantes. Mas a boa notícia é que existe um esforço grande. Nós já temos a lei das criptomoedas, nós temos agora essas novas regulações da CVM, nós temos, por exemplo, uma CVM 88 que garante tokenização ali para pequenos projetos, né, projetos de menor valor. Nós temos ali a lei das PESAVs, a última que é a 521 do Banco Central, né, que define as regras, e com essa definição de regras você pode ali naturalmente ter mais garantia que terão projetos mais consistentes para o setor como um todo. É coisa, hein? É coisa acontecendo, né? Quem achava aí que o blockchain morreu, né? Eu escuto isso, mas o blockchain já não morreu, morreu sim. Então, acho que tem um ponto importante, né? Que se fala muito de IA hoje em dia, tudo, né? E
blockchain, mas tem uma integração, não tem não? Tem. A gente, tanto que no próprio Eagle Wallet, nós temos nosso agente, né? Onde a gente faz fine tuning, a gente sabe todas as vamos dizer assim, fundamentos ali de programação, de qualidade de código, precisa estar integrado para você na escrita do smart contract, você ter você conseguir concluir ali você ter um padrão, um mínimo de segurança para sua entrega, né? Então, assim, como a gente estava conversando no começo aqui, é sempre necessário um especialista. Nós temos nosso agente, nós geramos relatório, identificamos as vulnerabilidades, só que o especialista é que nem quando, assim, não sei se vocês já passaram por fazer um exame de ressonância magnética, né? Já. Aí você vai... Já passei por exames piores, ainda bem que foi ressonância. Então você vai lá, faz o exame e depois sai todo um relatório e o médico ele vai analisar e nesse relatório que sai para o médico já tem certas indicações. Aqui tem um possível problema, aqui. Então, nós geramos esse relatório, nós identificamos as vulnerabilidades e precisa de um especialista ali para dar sequência na tratativa, ali, se avaliar se aquilo ali realmente é preocupante, como tratar o seu software. Perfeito. Pessoal, assim, o papo hoje... Eu tava com medo, viu, desse episódio, de ficar muito técnico. E o pessoal não entender nada, mas vocês dois estão de parabéns. Vocês conseguiram ser didáticos assim de uma maneira fantástica. E aí, gente, para encerrar, né? Eu vou começar com o Renatão, depois o Marcos encerra. Como que você vê o futuro aí, daqui a 5, 10 anos, de tudo isso que a gente está falando, principalmente desse mundo, desse mercado financeiro com esse lastro de blockchain, né? O que você imagina que vai estar acontecendo aí? Continuar crescendo. O Marcos trouxe aí um cenário extremamente positivo, um cenário extremamente bonito, de muito investimento, de muita parceria e assim, blockchain, ela também ela está se conectando também com outras tecnologias emergentes, seja com IA, como a gente começou a falar agora há pouco, seja com computação quântica através de criptografia pós-quântica, que em todos os eventos está cada vez mais sendo falado, porque um bloco se conecta através do outro, com uma hash. Então, a garantia da imutabilidade, sabe? Isso é muito parte fundamental da blockchain. Então, do Ledger. Do Ledger. Do Ledger. Então, assim, tende a crescer. A expectativa que eu tenho, assim, na parte de pesquisa, que eu venho fazendo bastante. Até a gente teve no Summit, falei sobre ZKP, técnicas de privacidade que a gente vem aplicando para deixar o sistema cada vez mais robusto, atendendo às novas demandas, solucionar os mais diversos tipos de situações que venham a aparecer. Legal. E aí, Marcos? E o futuro aí? 5, né? 10 anos aí. Bacana. Eu acho legal essa frase, o blockchain morreu. Tá? Eu escuto muito. Eu também. Então, recentemente eu me casei, né? Meu registro, a parte ali dos títulos, foi feito numa plataforma chamada e-notariado. O e-notariado, perfeito, já usei. Ela é blockchain. E muita gente não sabe. É verdade. E muita gente que fala o blockchain morreu não sabe que está usando, seja no e-notariado, em outros projetos, uma plataforma em blockchain, tá? Que estão disponíveis nesse sentido. Tá? E só uma curiosidade, o notariado é sustentado pela GoLedger, né? Uma plataforma do Colégio Notarial do Brasil, né? Que tem o aval do CNJ, mas nós que damos ali o suporte da rede. Então, quando você tem esse modelo, né, onde o hype da tecnologia começa a diminuir e passa a ser algo comum, tal como é a nuvem hoje. Né? Lá em 2008, 2007, a nuvem começou a aparecer. Né? Nossa, o que é? Todo mundo falava em nuvem para tudo, etc. Hoje em dia não é mais algo usual. Né? As pessoas já sabem para que serve e para que não serve.
O futuro do blockchain vai seguir a mesma linha. Cada vez nós vamos ouvir menos de blockchain e cada vez nós vamos usar mais blockchain. Tá? Então essas são características que nós daqui da GoLed, junto com a Venturos, a ideia é auxiliar as empresas a terem esses modelos, essas ofertas, para que no final do dia isso represente não apenas uma tecnologia que esteja sendo ali exposta, mas sim mais produtividade, mais segurança, mais velocidade, mais confiabilidade. E a partir dali... Vai para o dia a dia, né? O dia a dia, né? E de técnicos que vão ter aquela ferramenta, né, disponível para eles. Né? O programador, o técnico, quando ele criar a sua arquitetura de projeto, e isso é muito usual, ele vai ter ali uma opção nesse sentido. Vai falar, opa, que eu vou criar aqui um projeto que ele precisa ter confiabilidade, ele tem origens de mais diversas fontes, naturalmente uma informação distribuída, e ele vai utilizar isso para alguns componentes da sua arquitetura. E isso vai virar simplesmente uma melhoria no seu processo. Tá? Então essa a minha visão, né, do blockchain é isso. Nós vamos ouvir cada vez mais o blockchain está morrendo, ou morreu, né, e cada vez mais utilizando a tecnologia blockchain nos mais diversos projetos, seja no setor financeiro ou quaisquer outros que queiram ter os mesmos benefícios da tecnologia. Eu concordo com você, assim, 100%. Eu acho também que vai estar ali e as pessoas nem vão saber mais, que é bom, né? Sinal que a tecnologia, ela serve para isso, né? Ela não é por tecnologia. No fim, a gente está resolvendo problemas, né? Tecnologicamente falando. E uma coisa engraçada, né? Só para encerrar, o meu pai era tabelião de cartório, né? E toda vez que eu falo que o cartório vai morrer, as cinzas dele lá no Jardim da Praia, lá em Santos, tremem, né? Ah, o meu filho, né? Falando bobagem aí. Mas... Pessoal, então agradecer demais, Renatão, Marcos. Muito obrigado mesmo. Acho que o episódio de hoje foi sensacional. Um episódio extremamente didático, né? Acho que bem esclarecedor, né? Para os céticos, né? Se você é cético, deveria assistir esse episódio Blockchain 101 aqui que a gente fez. Para as pessoas entenderem. Pessoal, então, muito obrigado. Não deixem lá de colocar o comentário, dar o joinha e a gente se encontra no próximo episódio. Muito obrigado.